Olá, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, que alegria, né? Mais uma vez chegou o momento mais esperado do dia, mais uma mensagem, mais um passo, né? Podemos dizer assim, que a gente está caminhando para que possamos chegar àquilo que Deus quer, para que a gente consiga compreender, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre a vontade de Deus, né? Que essas mensagens, assim como tem sido para mim, eu espero que possa ser para você libertador, que você consiga ver, enxergar de uma maneira diferente, né? Que possa realmente mudar, transformar a sua vida sempre para melhor. É isso que eu espero que aconteça com você. Hoje eu gostaria de falar sobre os olhos, sobre a visão, né? Ontem eu falei sobre o falar, sobre a boca, né? Que a gente fala daquilo que o coração está cheio, e hoje eu quero falar sobre a visão, né? Que na palavra diz: se os olhos forem bons, todo o corpo será bom, né? Que os olhos é a candeia da alma. É, ou seja, o que nós temos visto? Porque quando eu vejo isso, é como se o falar, a gente fala de tudo aquilo que está dentro de nós, de tudo aquilo que o coração está cheio, né? É o que a gente consegue transmitir. Quer dizer que tudo aquilo que a gente vê é aquilo que entra. E se entra, vai para onde? Vai para o coração. Então, se o nosso coração está falando algo que está cheio, é porque ele está entrando. Tudo que entra, sai. E tudo que sai é porque entrou. Então, o que nós temos permitido entrar na nossa vida, fazer morada em nós? Os nossos olhos, ele tem visto coisas boas? A gente tem procurado sempre ver o lado bom das coisas? A gente tem a visão natural e nós temos a visão espiritual. A visão natural é nós que enxergamos, existem pessoas também que não enxergam, né? É uma triste realidade, né? A cegueira, mas nós também temos a cegueira espiritual. E será que você está tendo visão? Será que a gente consegue enxergar as coisas com a ótica de Deus? Ótica de Deus, né? A maneira que Deus enxerga, a gente consegue sempre procurar ver o lado bom? Porque, infelizmente, nem todas as coisas serão bom todos os dias, a toda hora. Mas sempre a gente consegue tirar um aprendizado, até mesmo daquilo que é ruim. Deus, ele é especialista em fazer do ruim ser algo maravilhoso. Só que às vezes a gente acaba se apegando tanto a coisinhas pequenas, minuciosas, que quando vem uma coisa tão insignificante, aquilo nos desestrutura, aquilo nos abala assim profundamente, mas que a gente consiga sempre ver o lado bom da coisa. Nós temos algo maravilhoso que Deus deixou para gente. Ele deu para gente o seu filho, né? O seu filho, ele veio, ele padeceu, ele levou sobre si todos os nossos erros, os nossos pecados, né? Por ele nós fomos sarados, nós fomos reestruturados. A gente pode ser chamado de filhos. E quando ele foi, ele deixou algo maravilhoso que é o Espírito Santo. É aquele que nos lembra, é aquele que nos alerta, é aquele que nos conduz, é aquele que ora por nós. É algo maravilhoso. Mas e a nossa visão? É algo muito importante. Sabe quanta gente que enxerga, que vê o natural, mas às vezes nem o natural a pessoa acaba conseguindo enxergar. Às vezes, você já ouviu aquele ditado que o pior cego é aquele que não quer ver? Que parece que a verdade está na cara dele e ele não enxerga, ele não consegue. É porque o espírito ele está fraco. Essas pessoas, o espiritual dela, ela não está tendo aquele contato que tem que ter com Deus, porque existem coisas que a gente só consegue ver com os olhos de Deus, com a ótica de Deus, que a olho nu, a gente, por si só, nós não somos nada, nós somos barro, nós somos um caco sem Deus. Mas a partir do momento que Deus vai fazendo morada, que Ele vai transformando, que Ele vai mudando a nossa vida, os nossos ouvidos se abrem, o nosso falar é diferente.
A nossa visão tem que ser diferente. A gente tem que parar de olhar para julgar, a gente tem que parar de olhar para achar defeito. É completamente diferente. Você precisa entender que há você e há um com Deus em você. São coisas diferentes. Só que às vezes a gente não consegue enxergar isso. Você já deve conhecer algumas pessoas que se desviaram da igreja, que se afastaram de Deus. Infelizmente é uma triste realidade que eu costumo me culpar por isso. Porque se existem pessoas afastadas, pessoas desviadas, pessoas que desistiram da caminhada, eu tenho culpa, porque, sabe, a gente tem que manter todo mundo unido, todo mundo para conquistar a vitória, para a gente chegar e cantar no céu. Então a gente tem uma parcela de culpa dessas pessoas que se desviaram. Será que nós entregamos essas pessoas em oração? Será que a gente pagou um preço por elas? Será que a gente foi visitar e perguntar o que foi que aconteceu? Será que a gente foi acolher? Será que a gente foi dar o nosso ombro amigo? Muitas vezes não, muitas vezes a gente simplesmente deixou, é uma escolha, cada um faz o que bem quer, só que não é assim. Mas, porém, existe também aquelas pessoas que isso para mim eu acho que é a pior parte. Eu posso falar que eu estava assim. As pessoas desviadas e afastadas, mas que estão dentro. Já ouviu falar o crente morno? Que não é quente, não é frio? Aquele, sim, que é vomitável. Deus disse que vomitará os mornos. E é uma triste realidade porque eu posso me dizer que antes eu estava morna. Eu estava indo para a igreja, eu estava ouvindo a palavra, eu estava orando, mas era como se Deus, ele sempre ficasse do lado de fora, né? Eu fosse buscar ele, mas eu não permitia que ele entrasse dentro de mim. E a partir do momento que eu permiti, que eu desejei, que eu pedi, que eu busquei por isso, eu vi a transformação acontecer na minha vida. Eu vejo que hoje eu não cheguei nem próximo do que os planos de Deus têm para mim. Eu acredito que é um passo, né? Talvez eu apenas levantei o pé para dar o passo, talvez eu ainda nem coloquei o pé ainda no chão, mas eu já consigo ver a mudança, a transformação na minha vida. Então eu vejo que eu estava dentro da igreja, eu havia me convertido, né? Que a gente diz assim, quando a gente aceita Jesus, quando a gente levanta a mão, isso já vai fazer praticamente 10 anos que eu fiz uma das minhas melhores escolhas, que foi aceitar o Senhor como meu único suficiente Salvador, para que ele pudesse me transformar. Só que era como se eu não tivesse permitido essa transformação. Eu tive ensinamentos, eu tive pessoas para me acompanhar, mas eu não permiti. Então, tem até aquela passagem da Bíblia que diz do cego que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz que ele quer ser são, que ele quer ver. Jesus não sabia que ele precisava daquilo? Lógico, Deus, Jesus, ele sabe de tudo. Só que ele perguntou porque ele precisa que a pessoa peça, ele precisa que a pessoa deseje. Então eu tinha que desejar, eu tinha que pedir aquilo. Sabe, os meus olhos eles estavam fechados, a minha boca ela estava fechada para o evangelho. Eu estava me misturando, sabe? Se eu estava no meio de crente, era como se eu fosse crente, porque as pessoas sabiam que eu estava lá. Se eu estava no mundo, era como se eu pertencesse ao mundo. Sim, vamos ver se você vai conseguir me entender. Nós somos cristãos, a gente pertence ao povo cristão, nós também somos do mundo, que nós pertencemos ao mundo, mas nós estamos aqui de passagem, né? A nossa morada não é aqui, tudo aqui é passageiro. Mas nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, a gente tem que transformar tudo à nossa volta. E eu não estava transformando nada, porque eu não havia sido transformada. Tá entendendo? Eu não sei o que tem acontecido com você.
Talvez você não esteja vendo nada acontecer, assim como eu também não via nada acontecer. E o que eu via era só as coisas ruins, só o problema chegando. Parece que eu estava assim, ó, um avião só descendo, 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 descendo ladeira abaixo. Sabe, porque eu achei que era simplesmente levantar a mão, aceitar Jesus, ser crente domingueiro. Não, eu vou para o culto, eu oro, eu faço a minha parte, entre aspas, e pronto, estou salva. É muito além disso. Sabe, é muito mais profundo. Como se diz, o buraco é muito mais embaixo. Então a gente realmente precisa conhecer esse buraco. E o buraco é os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, aquilo que pode transformar a nossa vida, que pode nos restaurar, aquilo que vai nos curar a partir do momento que a gente permite que Deus entre na nossa vida, a partir que a gente assuma a nossa cegueira, a nossa dificuldade, o nosso problema, sabe, que a gente pare de se vitimizar, né? Mas que a gente peça para Jesus fazer o que tiver que ser feito. Se o vaso tiver que se quebrar, porque possivelmente terá, porque não tem como ele remendar. Deus faz tudo perfeito. Então talvez a gente precise aceitar ser quebrado para que ele possa restaurar, para que ele possa fazer com que a gente venha ser aquilo que ele sonhou, porque ele projetou. O projeto de Deus tem que dar certo. Então, a gente tem que desejar essa visão. Eu estava cega, eu estava afastada dentro da igreja. Você tem noção o que é isso? Mas eu não tinha noção, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Eu acho que está tudo bem, eu estou fazendo a minha parte, glória a Deus e aleluia, mas não. Você entendeu? Então, se esse for o seu problema, ore, peça para ele te mostrar, peça para ele abrir os seus olhos, peça para ele abrir os seus ouvidos. Sabe, você precisa sentir, você precisa ter o tato da presença de Deus, você precisa desejar fazer algo por ele, para ele. Sabe? Não é simplesmente o existir. Então eu vejo que eu estava cega. Eu estava dentro, mas ao mesmo tempo eu estava fora. Eu estava sendo mais um na multidão que não fazia nada. Eu só estava seguindo o fluxo. Eu achava que eu estava seguindo o fluxo, porque praticamente nem isso eu estava fazendo. Mas Deus, ele é maravilhoso. E nós devemos prestar muito atenção sobre a visão espiritual, que, querendo ou não, ela chega a ser mais importante do que a carnal. Assim como eu te disse, existem, infelizmente, pessoas que têm a deficiência visual, que não conseguem ver. É muito triste isso, né? Eu acredito, né, a gente não ter um dos membros, não seria membro, né? Mas a gente não ter a visão, tem gente que não tem audição, né? Existem várias deficiências, deve ser terrível para viver, né? Mas Deus deve dar o consolo. Eu não sei como que seria, não consigo entrar nessa parte, mas sobre a visão espiritual, gente, é algo que nos engana, sabe? O inimigo, ele rouba aquilo da gente, porque parece que nós estamos certo, parece que nós estamos fazendo o que é para fazer. A gente chega até a questionar, se alguém mostrar pra gente que a gente está errado, aí sim que a gente realmente se afasta, se desvia. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles que estão dentro, que estão achando que estão fazendo o que está certo, mas que na verdade não estão. Que estão praticamente muito mais longe de alguém que está lá no mundo, porque quando a gente vê alguém que está no mundo, alguém pode até chegar e orar por ele, alguém pode dobrar os seus joelhos e pedir para que Deus tenha misericórdia e vai tocar. Mas e daquele que acha que está vendo, daquele que acha que está certo, que acha que já está tudo bem, que já conhece a Deus, que a salvação está garantida? Praticamente ninguém ora por ele. Praticamente ele mesmo não ora por ele, porque ele já acha que ele já está fazendo o que é certo. Para não ficar só nas minhas palavras, eu queria falar sobre Saul, que foi o rei, né? Ele foi um escolhido do povo para poder reinar. E ele é um exemplo clássico de quem teve uma cegueira espiritual tremenda. Sabe, ele chegou até a procurar os espíritos, ele chegou a procurar coisas para poder encontrar o espírito de Samuel, porque ele já estava cego, porque Deus não falava com ele. Então ele foi caindo, ele praticamente não enxergava mais nada. Então ele foi um exemplo assim típico da cegueira espiritual.
E ele achava que ele estava certo, que ele estava no caminho. Então, que a gente consiga, que esse vídeo sirva de alerta para você, porque eu reconheço. E eu também não tô assim, propícia a não cair. A gente tem que estar todo o tempo vigilante, sabe? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque é muito difícil, não é fácil. Mas então que a gente venha cuidar daquilo que os nossos olhos veem, porque o olho é a janela da alma, é aquilo que entra dentro de nós, o que a gente tem deixado entrar para que venha para o coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você não está falando de Deus, é porque você não está vendo coisas de Deus. Sabe, não tem como a gente estar cheio da presença de Deus e a gente não querer, sabe? É igual aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer estar. Então, se talvez você só queira ir para a igreja no domingo, tem algo errado. Se talvez você prefira assistir um filme ao invés de orar, tem algo errado. Se você prefere dormir ao invés de ler a palavra, tem algo errado. Sabe? O que você tem visto? O que você tem buscado? O que você tem orado? Você tem orado em benefício próprio? Ou você consegue orar pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu vizinho, por alguém que você nem conhece? Você só tem orado por você? Você acha que o mundo gira em torno seu? Não! A gente tem que orar, a gente tem que buscar por outras pessoas. A gente tem que buscar que Deus venha revelar o que Ele quer que a gente venha fazer aqui na terra. Então a gente precisa, gente, sirva de alerta. Como está a nossa visão? Sabe, se você tiver com alguma dificuldade, assim como eu estava, gente, eu achava que era simplesmente ir para a igreja, orar e pronto, e ler uma palavra. Não, gente, é muito mais profundo. Peça para Deus, ore para que Ele venha te mostrar, para que Ele venha cair as escamas dos seus olhos, para que Ele venha limpar os seus ouvidos, para que o seu falar seja o resplandecer da glória de Deus. Que Deus possa cuidar de você. Mas assim como aquela pessoa, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Peça com sabedoria. Peça que Ele venha te mostrar. Para de pedir em benefício próprio. Peça a visão, peça a sabedoria, peça discernimento. Peça aquilo que vai te aproximar de Deus, porque a gente estando perto de Deus, a gente conhece tudo, a gente tem a força que a gente necessita para o dia a dia. O resto, Ele vai acrescentar, porque Ele é o nosso Pai, Ele sente prazer em nos dar. Então, que a gente consiga sentir isso, que a gente consiga ter esse tato, se nós estamos precisando. Tá bom? Que Deus venha falar com você aquilo que eu não consegui transmitir, mas que isso sirva de alerta, assim como foi para mim. Eu não cheguei aonde eu tenho que chegar, mas eu estou no processo. Será que você está vivendo o seu processo? Esse processo é dolorido, esse processo, ele é desafiador, mas ele é transformador. E eu quero ver a sua transformação, assim como eu quero me transformar, dia após dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?